Agora, vamos iniciar, então, o nosso painel 2, com o tema Desenvolvimento Cerebral e Epilepsias Raras, conhecimento molecular, celular e sistêmico. Qual a diferença? E como traduzir esse conhecimento às famílias? A ciência avança quando se consegue chegar às pessoas que necessitam, quando o saber científico se traduz em linguagem humana, sensível e acessível. Esse é o propósito deste painel. Eu tenho o prazer de convidar para moderar este painel 2 Ana Karine Bittencourt, voluntária da BE, jornalista e publicitária, presidente do Instituto DAF1 e mãe do Rafael, que vive com uma condição associada ao gene DAF1. Ana Karine, com certeza, traz consigo não apenas a experiência institucional, mas também a perspectiva fundamental da maternidade, como muitas de vocês aqui, da trajetória real de cuidado e defesa de direitos. Participam deste painel presencialmente. Chamo ao palco o Dr. Alisson Muotri, biólogo e geneticista, professor dos departamentos de Pediatria e Medicina Celular e Molecular da Universidade da Califórnia, San Diego. Lá ele dirige o programa Células Tronco. Doutora Ivy Dick, pesquisadora e especialista em canalopatias de cálcio e síndrome de Timothy, por favor. E participam online também conosco a doutora Rebecca Levy, neurologista e geneticista da Universidade de Stanford, diretora da Clínica de Neurogenômica, Dr. Phil Jensic, professor de Fisiologia da Universidade Southern Illinois, e o Dr. Michael Hammer, geneticista da Universidade do Arizona, cofundador e diretor científico da Aliança Internacional SCN8A e fundador da Fundação Shea M. Hammer. Cada palestrante terá de 10 a 15 minutos para a sua apresentação, e a moderação agora, a palavra é sua, Ana Karine. Obrigada. Thank you very much. Eu vou falar em inglês, porque I will speak English because all lectures, all speakers speak English, and I was told that that's what I have to do. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês. É um painel especial. Tem um detalhe que eu gostaria de mencionar. Então, todos os pesquisadores aqui são próximos das famílias. Nós temos 2 pais aqui, o Dr. Alisson é pai de Ana, e o Dr. Michael Hammer também é um pai e pesquisador. E há outros pesquisadores, também muito próximos da Fundação, e a doutora Ivy Dick, a doutora Rebecca, o doutor Phil, todos eles muito próximos da Aliança. Aliança SCN8A. Nós vamos falar sobre organoides, assembloides, canais iônicos, o de íons. E tudo isso parece muito distante. São coisas que não são próximas da rotina das famílias, das nossas atividades diárias. Mas eu acho que o conhecimento de vocês, o que desenvolvem em laboratórios, é muito importante para nós. Então, nosso objetivo aqui é traduzir para todas as famílias o que vocês estão fazendo como pesquisadores, mostrar para as famílias como isso é importante, e nós queremos dizer o que nós queremos alcançar, onde nós queremos chegar no futuro. Então, vou começar obedecendo aqui a minha professora, a minha chefe. Aqui temos pais,
dois pais, né, Dr. Alison Watson e Dr. Michael Hammer, que está online, e que são cientistas também muito renomados e muito próximos das famílias. Temos também a doutora Ivy Dick e a doutora Rebecca Levy e o Dr. Phil Jensen, que está online, que também são muito próximos das comunidades das famílias. E aqui, isso faz desse painel um pouco diferente e me deixa conduzir, porque eu não tenho nenhuma graduação que me daria esse poder, né? Só de mãe. Mas também, como eles estão próximos das famílias, e esse é o espírito que o Daniel começou aqui falando, né, que nós queremos que chegue lá, então a gente vai estar junto com a ciência. Então, nós vamos falar sobre assembloides, sobre organoides, sobre canais, chanelopatias, chanelopatias, canais né, os canais de sódio, de cálcio, os canais de íons em geral. Mas o que isso que está na ciência básica interessa para a gente que vive a epilepsia, né? O que isso pode ajudar no nosso dia a dia? Esse é o desafio. Eu vou começar com quem está presente fisicamente, depois a gente passa para os que estão online. I'm going to start with the ones that are present, and so I'm going to ask Dr. Alison Watson to begin, please. No, okay, got it. All right. So, speaking in English, right? Bom, Okay, minha good. palestra é em inglês. Thank you so much for the invitation. Thank you Quero for agradecer a being here. todos And pelo what I decided convite to do para in estar 10 aqui. minutes is to give E eu tenho quick 10 overview minutos. of Vou fazer uma all the revisão treatments that are coming sobre for, os epilepsy modelos e and tratamentos que estão syndromic sendo forms of desenvolvidos autism. para epilepsia e para Start with, a with good news. questões sindrômicas do autismo. Então, o FDA aprovou o início do recrutamento para o tratamento da síndrome de Pitt-Hopkins. Isso é importante, porque é a primeira vez que nós vamos usar um modelo cerebral organoide para tirar um modelo in vitro para os pacientes. Então, foi a primeira vez que o FDA aprovou essa mudança do organoide cerebral para a prática clínica. Então, principalmente para animar doenças, que nós não temos modelos animais que vão mimetizar a doença. Então, nós temos um fator de transcrição, TCF4, no camundongo, mas aí o camundongo não desenvolve a doença. Então, nós decidimos fazer uma recapitulação desse modelo, avaliando as alterações, os fenótipos, usando uma terapia gênica. É uma colaboração do meu laboratório e a Universidade da Califórnia em San Diego, junto com a Universidade de Campinas, a Unicamp, também com a doutora Carol e com a Fundação DAF1. Nós vamos falar mais sobre terapêuticas sendo testadas em modelos e depois indo para os ensaios clínicos. Nós trabalhamos com outras doenças. A síndrome FOXG1 é um outro tipo de autismo. Aqui é dado não publicado. Então, nós geramos organoides cerebrais das células de FOX1 e de normais. Então, aqui na pessoa neurotípica ou normal, nós temos os organoides dos pais dos pacientes, das crianças. E à direita, as imagens que representam um dos mutantes. As cores diferentes mostram os diferentes tipos de células que nós temos no cérebro humano. Essa abundância de cores mostra que o córtex na frontal tem várias alterações aqui na síndrome FOXG1. O que nós decidimos estudar? Alternativas potenciais ou abordagens em que a gente pudesse aumentar a expressão daquele gene na célula.
São muitos anos de estudo. E nós entendemos que tem um RNA antissense que compete com o alelo. E assim você bloqueia o alelo na célula. Como que a gente faz? A gente usa um oligonucleotídeo, que nós chamamos de ASO, e aí nós podemos bloquear a expressão daquele gene. Então, nós conseguimos reverter a expressão. Então, aqui é a expressão do gene nos controles em verde. Mas nos mutantes, a expressão é muito pequena, o que causa má formação cerebral. E nos mutantes, nós podemos aumentar a quantidade de FOXG1. É suficiente, então, aumentar a expressão do gene? E aí, nós voltamos para um modelo com camundongos, fizemos uma reengenharia do camundongo para ter uma expressão de FOXG1 semelhante a de pacientes, a de humanos. Aí nós colocamos um marcador, colocamos o ASO, e aí quando coloca, o cérebro ilumina, como se nós estivéssemos ativando o FOXG1 no cérebro. Então, nós aumentamos a expressão do FOXG1. Então, será que é suficiente corrigir pós-natal, depois que nasceu, quando a gente vê algumas alterações profundas no cérebro de pacientes? Então, nós fizemos no modelo com camundongo. Então, a espessura do córtex cerebral, a quantidade de neurônios no córtex, e a gente vê que a morfologia do giro dentado, que é muito importante para as funções cognitivas, como aprendizado e memória. E esse giro é pequeno em comparação com o controle. Quando a gente dá ASO, a gente vê que o cérebro melhora. Na síndrome FOXG1, não tem um corpo caloso perfeito. Tem uma agenesia, uma malformação do corpo caloso. E aí a gente não vê, então, as crises. Não sabemos se nós vamos poder avaliar as crises ou não. Bom, aí nós paramos, então, com a fase de testes pré-clínicos, pedimos o FDA para aprovar o ASO, para então testar em pessoas. Aqui nós temos essa síndrome que tem uma deficiência do gene CDKL5. Então, os pacientes que têm a deficiência podem apresentar crises já com 4 meses de idade. Então, o início é muito precoce. Aí nós tentamos criar organoides cerebrais de pessoas que têm a síndrome com deficiência de CDKL5. Aí nós vimos que os neurônios tinham uma hiperexcitabilidade. Em vez de estarem em repouso, eles estavam muito excitáveis. Eles podem ter disparos, ter descargas muito rápidas. E me incomodava porque uma coisa é mostrar hiperexcitabilidade, outra questão é mostrar as crises ou convulsões. Ninguém conseguiu mostrar as crises in vitro, no laboratório. Então, para ter crise, nós precisamos de outras áreas do cérebro, como o tálamo. Bom, a gente não tinha um modelo perfeito, mas usando uma abordagem com a terapia gênica de genes, nós podemos usar os ultragenes. Então, o segundo exemplo em que nós conseguimos um modelo in vitro para traduzir para a parte clínica, no ensaio, no estudo clínico. Então, nós resolvemos fazer essa abordagem. Nós temos o córtex com célula-tronco e o tálamo, fazendo, então, um assembloide córtico-talâmico. Isso foi desenvolvido por um colega que criou esses modelos. Usa diferentes
diferentes modelos, pega o córtex, o tálamo, e aí faz esse loop ou esse circuito, tálamo-córtex. Aí nós pegamos as células mutantes. Então, nós criamos, e aí a gente conseguia medir a atividade elétrica usando um arranjo multielétrico, ou no tálamo ou no córtex. E aí, quando a gente combina os dois, a gente vê uma atividade mais parecida com uma crise. Se isso funcionar, vai ser o primeiro modelo de crise para testar terapêuticas, tratamentos. Aí a gente pode acelerar a descoberta de medicamentos, porque o modelo com camundongo não tem um bom modelo de crise. Como é que nós vamos comparar isso com o paciente? Uma coisa é mostrar a crise, outra é mostrar o que acontece no cérebro de pessoas. Então, a gente criou um algoritmo com aprendizado por máquina. Nós pegamos eletroencefalogramas de bebês prematuros, recém-nascidos e de adultos. E aí a gente quer avaliar a idade das pessoas. Calibramos a máquina e aí nós temos então dados elétricos que vêm do organoide cerebral. E a gente quer saber se a máquina pode predizer a idade do organoide. Os dados são impressionantes. A máquina fica confusa, não sabe distinguir um cérebro humano do cérebro criado no laboratório. Então, nós estamos usando essa ferramenta para traduzir os dados, os nossos achados de pesquisa. Eu vou terminar falando de outro estudo. Eu não estou envolvido neste estudo, mas é outro estudo que avalia epilepsia idiopática. Isso também pode ser aplicado, talvez, à epilepsia refratária. Mas são aquelas epilepsias que não têm um gene que causa doença. Então, eles usam célula-tronco não para fazer um modelo da doença. Eles estão tentando criar neurônios inibitórios. Às vezes a crise, a convulsão, é porque tem muita atividade de neurônios que produzem excitação e outros neurônios que vão modular a excitação ou inibi-la. Em várias doenças epiléticas, nós temos má formação desses neurônios, ou o número de neurônios está reduzido, ou eles não funcionam bem. Então, como é isso? Nós vamos criar esse modelo inibitório e tentar transplantar para as pessoas. Então, ajustar excitação e inibição, controlando assim as crises. Primeira vez que eu vi isso, eu não acreditei muito não, fiquei meio cético. Que usa astrócitos, que é um outro tipo de célula cerebral. Os astrócitos nunca foram capazes de fazer esse equilíbrio de excitação e inibição. Mas fazendo isso, a gente pode fazer um transplante. Essas células inibidoras vão nos ajudar na terapia gênica. Então, estão recrutando os participantes. Um dos lugares que vai fazer o estudo é a nossa clínica Alpha, na Universidade da Califórnia, em San Diego. E o que a gente tem visto é que os pacientes apresentam menos crise. Apenas uma injeção de neurônios inibidores criados a partir de célula-tronco. Então, a notícia é muito boa, promissora. Quero agradecer a todos os órgãos e agências que apoiam. Aqui, um paciente, hoje já tem 19 anos, foi o grande motivador para que eu estudasse epilepsia. Aqui o meu contato, meu e-mail, por favor. Se quiserem entrar em contrato ou fazer perguntas, está aqui meu e-mail na tela. Thank you, Alison. Thank you, Ivan.
Thank you, Andrea. Quero agradecer a Andrea. I'm gonna ask you, Dr. Ivy, please. Agora vamos passar para a doutora Ivy. Thank you very much. Muito obrigada. Espero que vocês não tenham cansado de mim ainda. Então, eu vou falar um pouquinho mais agora sobre alguns transtornos relacionados ao CACNA1C, especificamente sobre como que a gente pode ou não deve usar bloqueadores do canal de cálcio para esses tratamentos. Então, vou falar sobre alguns desses desafios. Tem vários subtipos de canais de cálcio com voltagem. Eu listei todos aqui no CACNA1C, D e F também deveriam estar presentes, mas muitos desses gêneros que codificam esses canais de cálcio podem levar a vários transtornos. Muitos deles incluem as crises e a epilepsia como no fenótipo. Hoje eu vou estar focada no CACNA1C, que codifica esses canais de cálcio. O que eu mostrei mais cedo é que existe uma assinatura biológica, um tipo específico dentro dessas propriedades dos canais, dependendo da variante que a gente está olhando. Se a gente olhar de perto, dá para ver que muitas dessas são características de ganho de função. Quer dizer, muitos desses efeitos produzem muito cálcio entrando nas células. Então, se você tem muito cálcio entrando nas células, a gente tem esses bloqueadores que são aprovados para uso em pacientes. Então, isso pode ajudar, pode resolver. A gente tem vários tipos de bloqueadores do canal de cálcio. Se a gente der uma olhada aqui, temos 3 classes principais que dizem que são bloqueadores desses canais. Quer dizer, quase todos os bloqueadores aprovados atingem a mesma classe. CACNA1C, CB1.1, também o CACNA1B e F, que também são do tipo L. Mas a gente tem o CACNA1AC, que também pode causar epilepsia. A gente tem alguns que são não seletivos. Eles atingem todas as classes de canais de cálcio. Então, eles vão ser um pouquinho mais amplos. Muitos dos seus efeitos e dos efeitos dos outros que têm efeitos cerebrais se devem à vasculatura, em que eles aumentam a capacidade do organismo de trazer o fluxo sanguíneo para o cérebro. Então, com a síndrome de Timothy, quando as mutações foram descritas, achavam que era ganho de função, então vamos dar bloqueadores do canal. E o que mais foi utilizado é a verapamil. Ele é um bloqueador de canal de cálcio e ele teve uma eficácia parcial. Porém, ele era insuficiente se fosse usado sozinho. Alguns pacientes tiveram que parar de usar o medicamento também. E a questão é, muitos pacientes ainda precisam utilizar outros medicamentos para resolver outros sistemas, principalmente os cardíacos. Uma das perguntas que ouvimos era, bom, por que não? E por que bloquear esse canal de cálcio que permite a entrada exacerbada do cálcio não está curando esses pacientes? E a resposta é o mecanismo de ação dos medicamentos. O que a gente sabe da verapamila é que ele tem uma dependência do uso. Quer dizer, quanto mais a célula dispara atividade elétrica, mais o medicamento funciona. E isso é feito pela ligação do medicamento em estados preferenciais. Às vezes você tem o canal está fechado, com a eletricidade ele abre, e aí você está ali num estado diferente, tem uma confirmação. Ele começa então a se desligar, digamos assim, em resposta a isso. E aí ele chega numa outra posição da proteína. Cada uma dessas posições vai causar uma ligação diferente com a proteína. Com
com isso, a gente consegue medir duas curvas de resposta do medicamento. Aqui, a gente está vendo o mesmo canal, mas estamos fazendo o medimento pensando do bloqueio, da abertura ou do fechamento depois que o canal já está aberto um certo tempo. A gente vê essa mudança da curva em preto para a curva em vermelho. Esse é o efeito da dependência do uso, que você aumenta a eficácia da droga conforme o canal se mantém aberto ou começa a ser inativado com o tempo. Isso é geralmente um bom sinal, porque você fica ativando o canal, você fica abrindo o canal, você consegue mais bloqueio. Mas conforme você vai tirando esse efeito, você diminui isso. Então não dá para simplesmente remover esse efeito, não dá para desligar completamente. Mas com as variantes da síndrome de Timothy, como eu mostrei de manhã, foi essa variante que eu tenho aqui, que reduz a ativação, né, o G406R. É um dos estados em que existe uma ligação mais frequente. Aí você vê as curvas vermelha e preta chegando mais perto, então você reduz ainda. Essa outra variante G402S, ela quase não é uso dependente. Quer dizer, se você trata um paciente com essas mutações, com o Verapamil, você vai preferencialmente bloquear esse tipo de canal. E esses canais são expressados da mesma forma. E o que acontece é, você bloqueia mais do canal que não está afetado e você deixa o paciente dependente mais do canal efetivo. Em alguns casos isso pode ser bom, porque você está reduzindo a entrada do cálcio, mas começa a se tornar complexo, porque aí você tem um canal que não está se comportando da forma correta, que está tendo uma sobrecarga da função. Eu mostrei que tem várias classes desses bloqueadores, então eu queria mostrar para vocês também que existe um uso muito comum. Eu sei que muitos de vocês devem já conhecer alguém que está utilizando esses medicamentos para a pressão arterial, dipiodrina, mas eles têm também essa mesma característica de serem uso dependente. Mas a questão é, vocês estão vendo aquela curva vermelha mudando aqui para a esquerda, o que significa que a eficácia está diminuindo. Então, a droga não funciona da maneira que deveria. Porém, esse efeito acontece por uma entrada reduzida. É isso que eu estava mostrando um pouquinho hoje de manhã. Nem todas as variantes fazem a mesma coisa. Esse é um exemplo de uma variante que está sendo estudada agora, em que a gente tem mais inativação. Como resultado, você consegue algo diferente a hora que você entra com o Verapamil. Em vez de ter menos eficácia no canal mutante, você tem mais. Você vê que com a mesma concentração do Verapamil, você tem mais bloqueadores no canal imune. Então, dependendo da variante, dependendo da situação, isso pode ser uma vantagem. Nesse caso, você consegue se livrar desse canal mutante. Então, a questão realmente é que quando a gente está utilizando esses bloqueadores de canal de cálcio, não é simplesmente olhar, tem muito cálcio, então precisamos bloquear. A coisa se torna complexa, a gente precisa entender melhor. E a mensagem final é que não pode usar, mas a gente precisa prestar muita atenção quando a gente utiliza isso. Você precisa monitorar o paciente muito bem, principalmente na parte cardíaca. Você precisa ter um cardiologista acompanhando por causa desses canais no coração. Você tem que ter certeza que o efeito está sendo o desejado. Então, essa dependência do uso pode alterar a eficácia. Às vezes, isso pode bloquear o canal mutante, às vezes pode causar menos bloqueio, às vezes pode ser uma vantagem para o tratamento, às vezes pode ser uma desvantagem, principalmente com variantes que causam mais perda de função, principalmente no coração. A gente não quer exacerbar o QT curto. Então, a gente sempre pensa, principalmente como um fenótipo de QT longo, a gente tem pacientes que estão
tendo esses intervalos mais curtos ou normais. Então, a gente precisa pensar em bloquear o canal de cálcio no coração para tratar o cérebro, mas a gente não pode correr o risco de encurtar isso demais, porque a gente não quer suprimir a função normal. Não significa que ele não pode ser utilizado em alguns pacientes, mas a questão é, precisa ser utilizado com cuidado. Então, conforme a gente aprende mais sobre as variantes diferentes, como que o medicamento funciona, isso vai acabar se tornando algo que a gente não precisa simplesmente testar, que a gente pode saber como que os pacientes vão responder, a gente só precisa ter cautela. E com isso, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a minha equipe no laboratório, que está fazendo a maior parte do trabalho com relação aos dados que a gente tem, e a Fundação de a Síndrome de Timothy, e as famílias todas e pacientes envolvidos. Muito obrigada. Thank you, Dr. Ivy. Thank you, Muito Timothy obrigada para a Fundação. Estou muito interessada em saber isso. I'm gonna call Dr. Phil Jancek. Is he online? Eu não sei se o Dr. James está online. Can we put him? Vamos ver aqui se ele nos acompanha online. We are waiting. Acho que estamos Eu vou falar em aguardando. português, me corrigiram aqui, desculpa. Parece que está tendo um problema com a minha tradução e eu esqueci. Obrigada, doutora Ivy. Obrigada, Síndrome Foundation. Vou chamar quem está online aqui, então. Eu achei que estivessem os 3 aqui, mas então vou chamar o Dr. Michael Hammer. Está aí? Ou será que não? Não. Então, Dr. Rebecca, I am seeing you. Let's try Dr. Rebecca. Dr. Rebecca, let's see if we can see you. Michael and Dr. Rebecca. Apologize. Eu vou chamar primeiro a doutora Rebecca, né, para a gente, e depois o Dr. Michael Hammer, para encerrar. Doutora Rebecca, por favor, a palavra com você. Dr. Rebecca, is with you, please. Be free. Welcome. Bem-vinda, doutora. Thank you, everyone. Muito obrigada. Do you want me to speak or you want Você me quer to que wait? eu comece ou eu aguardo? Eu acredito que estamos tendo problemas técnicos aqui. Dr. Michael Hammer, depois da doutora Rebecca Levy. Dr. Michael Hammer, we are going to pass Dr. Rebecca first, and then you Vamos second, então okay? começar com a doutora Rebecca e o senhor pode ser o segundo, no ok? Thank you very much Perfeito, for being muito obrigada. with us. Thank you, Dr. Rebecca. Obrigada, Obrigada. Dr. Rebecca. Obrigada, Dr. Michael Hammer. Thank you so much. Can everyone Muito hear me obrigada. okay? Vocês me escutam? Yes, we are listening. Sim, Perfect. escutamos. It's such a pleasure to be able to É speak with grande you this prazer morning. estar com vocês My name is hoje Rebecca pela Levy, manhã. Meu and nome é I am a Rebecca Levy. neurogeneticist Eu sou at Stanford. neurogeneticista I work na with Universidade Dr. de Sergio Stanford. Pasca, Eu trabalho com o Dr. and Sérgio I try to Pasca. wear 2 hats E eu in which tento I usar both 2 work chapéus, with digamos people assim, with né? Eu neurogenetic trabalho com disorders pessoas com on diagnosis and on distúrbios treatment, genéticos em and then diagnósticos e also I go tratamento. over to the laboratory E and we também try to use trabalho some no of the laboratório, organoid cell models quando a that you gente heard utiliza Dr. modelos Moultrie celulares speak de about so organoides elegantly. que a gente acabou de ouvir o Dr. And first, I Alisson really just want falar to tão thank bem. you for Eu gostaria including de me agradecer a and todos being a por me part of this incluírem amazing panel of nesse speakers, painel maravilhoso. of people who are really leading the São field. pessoas que são And I want to líderes thank all nesse of you for campo. participating E because obrigado really a it todos is the vocês que children participam and the aqui. families who we São see who realmente are os our pacientes, as motivation for doing famílias so much of que this nos work. atendemos, que são a motivação para o I nosso just wanted to trabalho. touch on a couple of points that Eu you've gostaria heard de echoed through falar a um lot of pouquinho sobre the alguns pontos que talks eu ouvi throughout por this aí conference. durante esse And the congresso. first is E a about primeira why is coisa it that é we think about por doing que a gente genetic pensa diagnosis? no And for some of you, that diagnóstico might be pretty genético. obvious. Para You've alguns made de the vocês pode ser connection to óbvio, other vocês já fizeram communities a conexão com through outras this comunidades process. ao But longo for desse some processo. families, they might not be Mas para aware algumas of the famílias, value elas podem não of doing saber something realmente o like valor genetic de testing. fazer algo como o They might teste not genético. understand
talvez elas não entendam que isso é parte de entender o porquê que aquele ente querido está tendo alguns sintomas. Às vezes, a gente pode oferecer melhores opções de tratamento, escolher um medicamento ou evitar um medicamento. Às vezes, isso pode levar a oportunidades de pesquisa que a gente menciona durante os congressos em que participamos. Eu gostaria de falar também dos sistemas de modelo que foram mencionados. Nenhum modelo é perfeito, mas todos os modelos nos ajudam a entender um pouquinho mais do que está acontecendo. Isso pode ser no cérebro humano ou no corpo humano, conforme aquilo se desenvolve, ou nos processos de doenças, quando algo dá errado. Então, sistemas de modelos são utilizados para entender por que algo acontece. A gente chama de a patologia da coisa. Mas é importante que a gente consiga utilizar tudo isso para pensar como a gente conserta esse processo, como que a gente trata alguma coisa que está acontecendo. O Dr. Motriz falou muito bem, realmente, falou de um exemplo excelente, de jeitos que a gente consegue mudar esse campo. Coisas que eu acho que nem eram possíveis quando eu comecei minha carreira. E um fator com relação ao trabalho com organoides que ele faz e que eu faço é ver se a gente encontra maneiras de estudar o que está acontecendo nas células humanas. A gente sabe que tem fatores muito únicos que acontecem durante o desenvolvimento cerebral humano. Em alguns transtornos, a gente consegue ver em modelos animais o progresso daquilo. Mas existem alguns fatores que podem ser muito específicos para humanos. Não, eu não tenho slides. Se alguém perguntou, não tenho. Então, em alguns transtornos, o que acontece no cérebro pode ser influenciado pela nossa genética humana. E é por isso que pode ser de grande ajuda a gente entender o que acontece nesse processo e a gente combina isso com alguns outros modelos também. Quando a gente pensa em algo como organoides, que a gente pega células humanas e hemoglobinas e a gente transforma isso em células tronco, e a gente quer que elas se diferenciem para que elas se entendam como células de outras partes do corpo, como cerebrais. A gente adiciona químicos para que elas se assemelhem a partes diferentes do cérebro. A gente aí pega essas partes separadas e junta as partes. A gente chama ele de assembloides. Isso pode nos ajudar a fazer um modelo de aspectos bem complexos da maneira que as regiões do cérebro interagem umas com as outras. E a ideia é que a gente consiga fazer modelos cada vez mais complexos de células humanas e assim a gente entende melhor essas questões de por que as doenças acontecem e como a gente pode tratá-las melhor de forma muito significativa para o nosso corpo, para o nosso cérebro. A última coisa que eu queria dizer é que cada transtorno é muito específico, muito particular. Claro que existem semelhanças na forma com que pensamos na ação da epilepsia, tem maneiras compartilhadas que aquilo muda a atividade cerebral e muda afeta os mesmos processos, os mesmos genes, mas para cada transtorno individual a gente precisa pensar qual que é o padrão hereditário. Quer dizer, será que ele é causado por duas variantes diferentes em genes herdados? A gente pensa num transtorno recessivo, ou será que acontece numa cópia só, né, do DNA, que é o dominante? Então, isso muda a nossa abordagem de tratamento, se a gente está pensando se essa mutação genética acontece recessivamente ou dominantemente. A gente tem que entender se é uma coisa que está acontecendo no corpo todo ou só no cérebro. A doutora Ivy falou um pouquinho sobre as maneiras com que alguns químicos podem ajudar os canais que podem causar epilepsia. Mas o cérebro tem uma barreira sangue-cérebro que às vezes complica a ação de alguns químicos.
A gente tem alguns tratamentos que precisam chegar no cérebro, certo? Então, a gente também precisa entender, será que a aplicação precisa ser feita direta no cérebro? Ou existem outras maneiras de entregar esse tratamento localizado da forma certa? Cada gene é diferente quando a gente pensa nas possibilidades terapêuticas. E será que é porque o gene causa mudanças em que a gente ter muito de uma coisa ou muito pouco de uma coisa é um problema? Que a gente tenha que, então, modular essa titulação? A gente, às vezes, precisa devolver essa função para o gene. Ou, às vezes, pode ser porque tem algumas mudanças que acontecem que podem apresentar maneiras mais fáceis de entregar o tratamento. E pode ser um tratamento que afeta vários genes diferentes. Foi dado alguns exemplos aqui nas apresentações prévias. Então, a minha ideia é entender por que alguém tem epilepsia. E uma vez que a gente entende isso, a gente sabe que perguntas fazer na hora de tentar entender, na hora de tentar tratar essas epilepsias genéticas. Só como uma discussão breve do que a gente fala no laboratório, estamos estudando o gene CACNA1C, que vocês ouviram a doutora Catherine comentar, e principalmente para a variante da síndrome de Timothy, será que tem um jeito de utilizar um tratamento para a gente se afastar dessa variante que causa a doença? E será que dá para a gente utilizar isso para mudar a atividade daquele canal? E no nosso modelo de organoide, a gente vê diferenças na atividade das células cerebrais humanas, e a gente espera que isso se traduza em melhores tratamentos se a gente conseguir transpor isso para humanos. Então, de novo, é um prazer enorme estar aqui conversando com todos vocês e eu posso responder perguntas depois. Thank you, Dr. Rebecca. Obrigada, doutora Rebecca. I'm gonna to ask now Dr. Michael Hammer. Agora teremos Dr. Michael Hammer. Let's see if the technical. Yes, welcome, Dr. Michael Hammer. Bem-vindo, Dr. Michael Hammer. Welcome to us. We are very glad to have you. Bem-vindo, Nós é um estamos prazer muito tê-lo entusiasmados de conosco. tê-lo aqui. Bem-vindo, Dr. Hammer. It's for you, please. Thank you very much. How long do you want me to talk? Muito I'm obrigado. sorry, Quanto it's, tempo eu it was early in tenho? the morning here and Aqui I ainda didn't é see some of the earlier cedo talks. e eu não consegui assistir às outras We are palestras. in a panel that we are Estamos we em have um two parents, painel two dads em que temos here aqui dois talking, pais, and then they are all scientists, and the todos other são two cientistas, scientists that have already talked are já very near to dois the cientistas que foundation já and to the family. So apresentaram, we are trabalham very, muito we are próximos à understanding how fundação. the science can help Então, families. estamos tentando And ver a como a very, ciência very, pode ajudar as basic science famílias. and very, very Ciência important treatment, básica as with e tratamentos SCNA importantes. and your Okay. history. It would Então, be hoje pela very manhã já good teve if you can share SCN with us your history and your 8A studies. e o CAC. Okay, and you want me to CACNA talk for 11C. 5 minutes, 10 minutes? 15. Eu tenho 5 Okay. minutos, 10, 15 All right, thank you. I'm minutos. sorry for joining so late. Desculpem, eu I acabei have entrando some aqui mais slides that will tarde. help me organize my Eu tenho alguns thoughts. slides para ajudar a So organizar the aqui SCN8A minhas story ideias. really begins. Bom, Can you hear a me? história... Oh, okay. Let's see, where do I go for that? Slideshow. Oh yeah. Sorry. Start present. The right bottom. Oh yeah, I see it there. Is that better? Está melhor assim So- para ver o slide? Okay. So the story begins, even though A we knew about the história SCN8A começa- gene since genes were being discovered in the 1990s, Desde a década de 90, people were able to see nós já genomic sabemos evidence de and evidências start to map genômicas. genes, in the Começamos a mapear 1990s os or so. And genes SCN8A na was década de discovered in 90. mice
E as o a gene that played a role SCN8A in foi descoberto em camundongos in development como and gene que tem papel no desenvolvimento working to produce action potentials for in neurons. que pode causar But nothing was known about potenciais de humans ação em until neurônios. my daughter led the way for us to discover that minha SCN8A is an filha important nos gene for ajudou pediatric epilepsy. A ver que And that esse story gene is era basically, importante I'm Shay's para dad, and pacientes she's the index pediátricos. patient, or the very, very first minha patient filha, então, who é we a discovered primeira had paciente epilepsy caused by em que nós SCN8A vimos a pathogenic epilepsia variant. causada por uma And variação desse it was a gene, very strange way that we discovered it SCN8A. because I was Foi trained as a estranha a population forma. geneticist and working on human Eu origins, and estudei we had como grants to geneticista. sequence human Nós genomes and tínhamos primate verbas genomes. And para sequenciar os Shay was born in genomas. 1996. E a And Sheila by the time she nasceu was em 4 months old, we knew 1986. she had Quando ela epilepsy tinha and 4 severe meses, developmental nós impairments. percebemos que ela tinha And of course, trava I grave went no to the desenvolvimento neurologist, and we e were começou a given some apresentar medications to epilepsia. treat these seizures. Nós levamos para o neurologista Valproic para acid tratar and lamotrigine turned out to be the ácido combination that helped her seizures for a number of valproico e years. But when she lamotrigina. was 4 years old, her Mas com seizures 4 got much anos, worse. as And we didn't know crises why. It was pioraram just muito. probably internal Nós não changes sabíamos por in quê. the way this disease Achávamos que progresses. podia ser And so uma we never really mudança could get her seizures na under evolução control. da And when she was doença. about E não 11 conseguimos years old or controlar as so, I crises. Quando ela já decided estava com that, 11 anos, hey, you know, we're sequencing human eu falei, genomes. peraí, nós estamos Perhaps we fazendo could do a genome sequenciamento de project with my genoma family. humano. So we Talvez eu had possa to fazer go um through the Human projeto de Subjects pesquisa Committee, com a which minha took família. almost a year to approve Demorou because quase you're not ano supposed to para be o studying comitê de yourself or your ética own family aprovar, porque você não deve for estudar informed você consent mesmo ou a purposes and sua reasons. família. But we did get Por uma consent. We did a questão whole de genome termos sequencing study in 2010. Aí, em 2010, In 2011, we nós discovered the conseguimos gene fazer o that was sequenciamento. causing Em her epilepsy, and we 2011, published that in nós 2012. descobrimos o gene que causava a And epilepsia dela. that was the E beginning of publicamos the em SCN8A story 2012. for pediatric Aí epilepsy. começou, então, a And história I had da one wish as a epilepsia dad. Before we pelo discovered the gene gene, I always wanted to know, CSN8A. is there anyone else in the world like my Antes de daughter? descobrir o gene, eu queria descobrir se And tinha alguém no the mundo answer como to a minha that came to filha. me about 2013, 2014. I E em started getting emails 2013, from other 2014, families who were eu consegui, diagnosed with comecei a SCN8A receber epilepsy. e-mails de And famílias it's com like you have to esse be careful what you diagnóstico, ask for. epilepsia It was overwhelming, for me to SCN8A. hear that there were other families who had SCN8A Foi mutations. impressionante. So I Descobrir immediately famílias com decided at that mutações point to desse start an gene. online registry. Aí então eu resolvi fazer o meu And I think próprio I have a couple of registro. slides to Eu show you tenho what that alguns might. slides para compartilhar com I won't go vocês. into all the science because I know Eu that não vou you dar already todos os discussed detalhes gain da of function and ciência. loss of function Vocês já and sodium falaram and various sobre a ion channels and how they função dos work. canais, But os canais de íons, como SCN8A is a funcionam. master regulator of excitability E because it esse has gene something to do with propagating SCN8A, forward propagation of action ele está potentials relacionado on com a neurons in the brain and the propagação de central nervous system, even in the potenciais peripheral nos nervous neurônios, system, and in the tanto no heart and some sistema other nervoso parts of the body. central But the como bottom no line is Shay's sistema mutation nervoso acted to periférico. delay the inactivation that Então, normally acaba happens, tendo which allows too much atraso na sodium to get into the ativação, cell, aí acaba which entrando causes mais hyperexcitability. sódio I think you've na discussed all of célula these things, and e we discussed, causa uma as you see here, the paper in 2012. hiperexcitabilidade, como foi descrito aqui nesse I'm just artigo going to de say a couple of words 2012. about the registry that I started in Quero falar pouquinho sobre o 2014, which is registro on internacional que eu comecei em 2014. Comecei uma pesquisa inicial tentando responder perguntas sobre a minha filha, que eu não sabia sobre outras crianças. Eu não sabia sobre o espectro da doença. Então, nós começamos a pensar sobre a gestação, o parto, o nascimento, as crises, o que podia desencadear as crises, que medicamentos funcionavam, os que não funcionavam, as habilidades das crianças. E recebendo dados de outras famílias, eu vi que tinha que mudar o questionário. Então, nós temos 3 versões do questionário. E desde 2017, o questionário está mais estável. Então, 500 participantes responderam. Fizemos uma análise estatística bem acurada. Fiz isso com um grupo de estatísticos, pessoas que trabalham com aprendizado por máquinas.
E ficaria difícil apenas olhar o dado e falar o que está acontecendo. Por isso que nós precisamos também de uma abordagem computacional. Então, com o registro, nós descobrimos que tem um espectro muito amplo da variantes, tem perda de função, tem autismo, distúrbio de movimento. Às vezes é um tipo de epilepsia antissense. Às vezes é uma epilepsia mais grave, que começa mais leve, mas que depois pode levar a uma encefalopatia. Então, há muita variedade. E o que nós vimos é que tinha essa doença bem ampla. Então, estou nessa posição que eu sou cuidador, sou pai, sou cientista, com capacidade de fazer a análise. E aí eu encontrei várias famílias, fizemos várias reuniões por Zoom, então várias famílias começaram a participar do registro, vários grupos que dão apoio, como a SCN8A Alliance, e desenvolvemos então esse processo. E eu tenho muito orgulho de dizer que, quando o gene foi descoberto, em 13 anos, nós descobrimos a doença até estudos clínicos de fase 2, fase 3, para moléculas. E para chegar a esse ponto, o registro ajudou muito e também investigadores fazendo relato de casos. E muitos cientistas bem talentosos que nós atraímos, que trabalharam com modelos animais. Usamos, então, os genes knockout e nós, então, não queremos perder a função, o que é um desafio grande hoje com a terapêutica genética. Então, nós temos que ter 50% da expressão. Se formos muito além, nós vamos perder a função. Se não formos tanto além, mantemos a função. E todo este trabalho ajudou a conhecer mais sobre a doença, atrair cientistas brilhantes. E vocês podem ver até agora, em 13 anos, quase 500 publicações sobre SCN8A. Então, nós temos aqui, vemos pacientes do mundo todo. Aqui os participantes, distribuição igual para homens e mulheres, 90% com história de crises e perda de função em poucos. Então, são aqueles que têm uma perda de função, um atraso na falha, TA. Vamos ver aqui várias alterações, distúrbios de regulação de temperatura, doenças associadas, alterações gastrointestinais, sem epilepsia, distúrbio de movimentos, ou aqueles que apresentam a encefalopatia, DEE. E, junto com colegas, nós fizemos a aliança e nós fizemos Elliot, que é o filho dela, e em homenagem à minha filha, como nós desenvolvemos essa grande rede com a indústria, com pesquisadores, com os clínicos. Então, é uma grande oportunidade para educar as famílias e também os médicos que têm que conhecer mais sobre a doença. As indústrias farmacêuticas têm que saber como desenvolver
a pesquisa. Então, quero mostrar como os sintomas variam. A principal preocupação são as crises ou convulsões. Mas nós perguntamos, então, aos cuidadores qual é a grande preocupação dele em termos de doenças associadas ou outras alterações. Então, principalmente as alterações de sono e comportamento e as crises. Então, nós temos o primeiro consenso para o diagnóstico, fenótipos, tratamento, prognóstico e comorbidades. Nós publicamos, não tinha muito consenso, porque os médicos tinham visto poucos pacientes. No meu laboratório, nós fizemos uma abordagem com aprendizado por máquina. Então, tipos de crises, genótipo, fenótipo. Primeiro preditor no modelo, se é um ganho ou perda de função. Tentamos entender mais sobre o prognóstico da doença, diferentes categorias. Então, tinham 2 categorias com perda de função, uma com ganho de função. E aí nós identificamos, então, os modelos. Os medicamentos, um medicamento que beneficiava o paciente e 2 que pioravam. E assim, então, nós começamos a ter protocolos para tratar a doença. Eu não vou dar muitos detalhes sobre os 2 subgrupos, mas hoje nós sabemos que é uma encefalopatia do desenvolvimento em que a crise, além da encefalopatia, piora a doença. E nós temos crises que podem piorar, então, já as alterações dos pacientes. Aí nós temos prontuários eletrônicos dos pacientes, e com esses prontuários eletrônicos, nós vamos avaliar os grupos, e aí nós vemos, então, os domínios: social, de fala, motor fino, motor grosseiro. E avaliando aqueles pacientes de 8, 9, 10 anos, vamos ver a trajetória diferente. No grupo mais grave, eles adquiriram poucas habilidades com 10 anos. Aqueles com perda de função tendem a ter um prognóstico melhor. Mas nós queremos predizer o desfecho dos pacientes. Então, quando eles têm 3 anos, como é que eles ficariam aos 10 anos? Fizemos toda essa evolução, progredimos, mas ainda não temos tratamentos ideais. São muitos desafios. Não temos tratamentos para aqueles que não apresentam crises. Nós temos uma taxa de morbidade. Nós perdemos alguns pacientes por SUDEP, a morte súbita, ou por alguns mecanismos que levam à falência múltipla de órgãos. E nós temos que entender melhor estes casos. Então, por isso, nós temos este mapa que nós determinamos no último encontro, para pensar quais seriam as melhores ou as principais estratégias de pesquisa para preencher as lacunas. Uma lacuna importante é que nós não sabemos muito sobre a contagem de crises diárias. Então, os pacientes vão aos médicos a cada 2 meses. Então, a gente tem uma média de 2 meses. E aí tentamos atualizar para o ano todo. Então, nós temos que saber, então, 1 ano. Mas, em geral, a resposta é uma média. Então, nós queremos fazer um estudo em que os familiares vão ter um aplicativo no celular para contar as crises todos os dias. E vamos cruzar com o medicamento que usam. Aí nós vamos ver o que faz, o que desencadeia a crise, o que melhora, ou o que pode ter um desfecho melhor ou pior. Então, nós estamos fazendo, já tem 25 participantes usando o celular
e estamos coletando os dados. Bom, saindo de estudo retrospectivo para um desenho de estudo prospectivo, para tentar também responder mais perguntas. É mais coerente com o modelo de protocolo do FDA, e assim nós temos aprovação do FDA para várias medidas de desfechos. Quero agradecer a minha equipe na Universidade do Arizona, aos colegas da Alliance e também os colegas do Hospital Pediátrico em Washington. E nós trabalhamos junto com as famílias, com os registros. Bom, estou aqui à disposição de vocês para as perguntas e continuar escutando meus colegas no painel. Muito obrigado, Dr. Hammer. Então, vamos às perguntas, né? Tem perguntas? Is there any questions? Tem perguntas? Dr. Charles, posso passar o microfone? Você está escrito aí? Não. Então, Dr. Charles. No Brasil, nós temos problemas com algumas mutações nos canais, porque alguns parecem VUS, mas nós não temos muita representação dos nossos pacientes no banco de dados. Tem uma forma de bioinformática de descobrir se o gene é mais patogênico. Às vezes, nós temos uma população que poderia ser classificada como VUS, mas eles não têm o diagnóstico, mas também não podemos ignorá-los, especialmente se o fenótipo coincide com um atraso no desenvolvimento. Nós temos algumas ferramentas para classificar essas variantes. Quem gostaria de responder? A utilização. Dr. Alison Watry first. Okay, yeah, so that's a great question. Excelente pergunta. No Brasil, quando nós começamos a plataforma de sequenciamento genético, nós vimos muitas reclamações da comunidade médica, porque nós estávamos relatando todos os VUS, todos os VUS. Nós tínhamos que explicar que teriam muitas mudanças, mas a comunidade médica resistiu muito naquela época. Eu acho que não é um problema de bioinformática. Nós temos que testar as variantes, e o que nós fazemos no laboratório é fazer CRISP, é uma tecnologia, criar organoides para ter um fenótipo confiável ou transiente de cálcio, para saber se o VUS é causal ou não. Então, um modelo confiável para testar. E é difícil fazer modelos animais. Você pode testar em 100, mas nos modelos in vitro esperamos dar certo. Eu gostaria de falar sobre o VUS. Quando nós temos uma mutação SCN8A com o VUS, que alguns não dão importância, mas nós vemos uma importância de ter uma interação com o gene SCN8A.
Então, nós pensamos que pode desempenhar um papel. Você pode ter um driver primário e um secundário. Então, eu vejo isso como genes e com modificação. Nós temos modificadores. Nós não sabemos, precisamos entender mais a interação entre os genes. Então, eu sei que não é exatamente a sua pergunta. Você está mais interessado em pacientes não diagnosticados que têm VUS. Mas VUS é muito importante, especialmente considerando a questão de genes e que podemos ter interações. Eu gostaria de acrescentar que um dos principais fatores são banco de dados de genética que os laboratórios usam quando eles decidem classificar como benigno ou patogênico, ou então aí intermediário. Não. Mas os bancos herdaram um viés. E uma das grandes questões, como comunidade, é incluir a diversidade na informação genética quando estão coletando os dados. Tem que saber o que os laboratórios estão usando, saber os critérios, porque isso pode nos ajudar a ver o poder da diversidade genética e ajudar a responder as perguntas. É bom fazer uma triagem, mas outra área que estão tentando entender é avaliar os genes na mesma família. E aí avaliar o que acontece com os canais de sódio ou com outros canais. E se isso pode nos ajudar a fazer a predição. Porque a gente pode pegar emprestado de outros genes para melhorar a precisão do que nós já temos. Mais perguntas? Acho que encerramos, né? Eu queria agradecer muito, Dr. Alison, Dr. Ivy, Dr. Rebecca, thank you very much. Dr. Michael Hammer, thank you very much. Muito obrigado, Dr. Michael It was Hammer. A pleasure to be with Grande prazer ter todos aqui conosco. Foi um prazer estar com todos vocês. Eu agradeço e espero que a gente aprenda muito mais com os próximos painéis também. Thank you very much. Muitíssimo obrigada, Ana Karine, e aos participantes. Muito obrigada. Agora nós vamos para o almoço. Tem um recado aqui, gente. Vocês podem, por favor, retirar o voucher do almoço na porta da sala, aqui na produção do nosso evento, e na entrada do almoço vocês entregam o voucher. Estão todos convidados. Por favor, doutora. E vamos sortear os livros logo depois. Certo, Daniel? Certo, Cris? Vamos almoçar, então. Todos estão convidados. Voltamos aqui às 13h30.